Você sabe qual é o momento exato em que a sua fé, que parecia tão sólida, tão inabalável, começa a ranger, a trincar e, em alguns casos, a desmoronar por completo? Eu não estou falando de um momento de tentação simples, daquelas que a gente enfrenta todo dia. Eu estou falando daquele ponto de inflexão, aquela encruzilhada brutal, onde você finalmente percebe que a fé que você tem não é mais sua, mas apenas uma cópia barata, um reflexo pálido e herdado da fé dos seus pais, do seu pastor ou do seu grupo de amigos da igreja. Se você tem 19 anos e é cristão, eu quero que você preste atenção a cada sílaba do que eu vou dizer agora, porque este não é um vídeo motivacional genérico, é um mapa de sobrevivência para a fase mais perigosa da sua caminhada espiritual. Deixe-me contextualizar rapidamente. Os 19 anos são a fronteira, a linha divisória entre a infância espiritual protegida e a maturidade brutal. Até ontem, talvez você estivesse no calor seguro da adolescência, onde a pureza era uma regra imposta, a Bíblia era ensinada em grupos pequenos supervisionados e o pecado tinha consequências imediatas e visíveis dentro do seu círculo social. Mas, aos 19, o jogo muda completamente. A segurança desaparece. Você provavelmente está na faculdade, entrando no mercado de trabalho ou viajando para longe, e o mundo, pela primeira vez, não está mais só batendo à sua porta. Ele está sentado na sua sala, oferecendo café e fazendo perguntas muito difíceis. A primeira coisa que acontece é a solidão da convicção. Até os 18, sua convicção era reforçada pela tribo. Se todos ao seu redor jejuavam, você jejuava. Se todos evitavam certos lugares ou filmes, você evitava. Mas agora, você é o único a dizer não naquela festa, o único a fechar o laptop quando o conteúdo começa a caminhar para um lugar que não agrada a Deus, o único a ter que justificar porque o seu sábado ou o seu domingo são diferentes. É aqui que o medo se instala. O medo de ser diferente, o medo de ser julgado, o medo de ser considerado antiquado, mas, acima de tudo, o medo de descobrir que, quando as estacas são realmente altas, sua fé não resiste porque ela nunca foi realmente sua. Ela era só um hábito. E isso, meu amigo, é o grande conflito dos seus 19 anos. Você está sendo chamado a fazer a transição de um cristão por conveniência para um cristão por convicção. Pense na passagem que Paulo escreve em Coríntios, quando ele fala sobre amadurecer. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Essa passagem é frequentemente citada em sermões de formatura, mas nós subestimamos a profundidade dessa transição espiritual. O que Paulo está dizendo é: chega de fé infantil, de fé passiva, de fé de cópia. É hora de despir a armadura da infância espiritual e vestir a sua própria armadura, forjada no fogo das suas próprias dúvidas, das suas próprias escolhas e, crucialmente, dos seus próprios encontros com Deus. Muitos jovens cristãos nessa idade carregam o peso de uma bagagem teológica que não entendem. Eles sabem citar versículos, sabem a doutrina do seu movimento, mas não têm a experiência íntima com o autor dessas palavras. E é exatamente nessa brecha, entre o que você sabe sobre Deus e o que você sente de Deus, que o inimigo lança as maiores dúvidas. Ele não pergunta se Deus existe, ele pergunta se esse Deus se importa com você, especificamente nesse momento de decisão sobre sua carreira, seu relacionamento ou sua moralidade sexual. Eu quero que você entenda a profundidade desse momento. Você está na fase em que precisa decidir sobre as fundações da sua vida. Jesus fala sobre isso em Mateus, no Sermão da Montanha. Ele compara o sábio àquele que constrói sua casa sobre a rocha e o insensato àquele que constrói sobre a areia. Aos 19 anos você está cavando. Você não pode mais morar na casa construída na rocha dos seus pais. Você tem que começar a cavar a sua própria fundação. Isso é trabalho duro. Custa tempo, custa estudo e custa renunciar a gratificações imediatas. Essa fase é tão crítica que, na história bíblica, muitas das grandes chamadas e testes de fidelidade acontecem exatamente na transição da juventude para a idade adulta plena. Pense em José. Ele tinha 17 anos quando sonhou, mas sua verdadeira prova e seu amadurecimento aconteceram na fornalha do cativeiro, quando ele teve que escolher a pureza em Potifar, longe de casa. Pense em Daniel e seus amigos, levados cativos. Eles não estavam mais sob a lei de Moisés imposta em Jerusalém, eles estavam em Babilônia, onde o conformismo era a regra, e foi ali, no auge da sua juventude e potencial, que eles tiveram que fazer a escolha pessoal sobre o que comer e a quem adorar. Aos 19 anos, você não está mais apenas aprendendo a Bíblia. Você está vivendo Babilônia.
e o mundo está tentando lhe dar um menu de pratos que contaminam. E se isso toca o seu coração de alguma forma, eu preciso que você pare um segundo, role um pouquinho e escreva nos comentários: eu tenho 19. Ou eu já passei por isso, para eu saber que estamos conectados nessa jornada. Além disso, se você quer aprofundar de verdade no que a Bíblia diz sobre escolhas e fundamentos e precisa de um mapa mais claro, confira os links na descrição. São estudos bíblicos que eu preparei para ajudar você a cavar fundo nessa rocha. Adquirir esse material também é uma forma poderosa de apoiar este canal, garantindo que eu possa continuar dedicando tempo para desempacotar a palavra de Deus e criar vídeos como este. Mas voltando à nossa conversa, onde está o perigo real? O perigo não está no pecado externo que todos veem, o perigo está no pecado interno da apatia espiritual que ninguém vê. Aos 19, o mundo está gritando para você com ofertas de carreira, prazer e reconhecimento. E se você não tiver uma âncora profunda, se a sua fé for apenas superficial, você vai ser levado pela maré da conveniência. Nós vemos isso claramente no livro de Josué. Josué é um exemplo perfeito de transição de fé herdada para a fé pessoal. O povo de Israel passou 40 anos no deserto seguindo a fé de Moisés. Moisés era o intermediário, o cara que falava com Deus no monte. Quando Moisés morreu, a responsabilidade de levar o povo para a terra prometida caiu sobre Josué. Mas perceba a diferença crucial. Moisés deu a lei, Josué deu a escolha. A frase icônica de Josué 24:15 não é apenas um chamado, é um desafio de maturidade. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Aos 19, Deus está te chamando para a sua própria versão do capítulo 24 de Josué. Ele está dizendo: eu sei que sua mãe e seu pai me serviram. Eu sei que seu líder de jovens me serviu. Mas agora, longe das suas estruturas de apoio, quem você escolhe servir? Esta é a hora de parar de viver sob o peso da reputação espiritual da sua família e construir a sua própria. Se a sua fé é verdadeira, ela precisa suportar o teste da autonomia. O teste onde você é o único juiz das suas próprias ações, onde a disciplina não vem de fora, mas de dentro. O ponto alto que eu quero que você leve desta primeira parte é este. A dúvida não é o oposto da fé. A dúvida é o fertilizante da fé madura, desde que você a enfrente e a confronte com a palavra. Muitos de nós, na juventude, fomos ensinados que duvidar é errado, que é um sinal de fraqueza. Isso é uma mentira. A Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus que duvidaram, que questionaram, que lutaram com Deus. Jacó lutou com Deus e ganhou um novo nome: Israel. A fé madura é aquela que lutou com suas questões existenciais, que foi para o ringue contra o ceticismo do mundo e contra a inércia do próprio coração, e saiu dali com cicatrizes, mas com uma convicção forjada. Se você tem 19 anos, você tem todo o potencial para ser uma força transformadora neste mundo. Mas você tem que parar de se contentar com uma fé de segunda mão. Você tem que parar de viver o cristianismo apenas como uma série de regras a serem seguidas e começar a vivê-lo como um relacionamento a ser cultivado. Se Jesus batesse à sua porta hoje, convidando você para largar tudo e segui-lo, o que ele está fazendo de forma sutil, através das suas decisões diárias, você teria que ir pedir permissão para seus pais, ou sua mala, forjada na sua própria convicção pessoal, já estaria pronta? Pense nisso. Você está construindo sua vida sobre a areia da opinião alheia ou está cavando com esforço e dor para encontrar a rocha firme da verdade de Cristo para você? O que acontece a seguir, a forma como você vai construir essa fé inabalável e responder a esse chamado de Josué, é o que vamos explorar profundamente na próxima parte. Não perca, porque a escolha que você faz hoje, aos 19, ditará o curso de toda a sua eternidade e de toda a sua influência neste mundo. Eu te vejo lá.